vamos inicialmente para os escalares. Os escalares que a gente quer falar é aquele vetor que tem apenas um elemento, isto é, de comprimento 1. A sintaxe, nós temos a sintaxe de alguns vetores especiais, e justamente por isso que a gente falou lá dos nomes sintáticos, são palavras reservadas, porque tem uma importância sintática dentro do R, que são os objetos, na realidade, os valores especiais true, false, inf, -inf, NaN e Na. Inclusive, em R, nós temos uma discussão bem interessante sobre esse NaN e esse Na, que esse Na nada mais é do que as siglas do inglês not available, ou seja, valores não avaliados, não definidos, vamos dizer. Então, nesse caso, isso aí pode ser muito utilizado quando a gente tem, por exemplo, dentro da área experimental, quem é da academia, que estuda muito planejamento de experimentos, quando a gente tem a perda de uma observação. Quando não existe o valor, a gente coloca not available, NA. Ou quando você tem um banco de dados em que muitas vezes você não tem determinadas observações, para que a célula não fique vazia lá na sua planilha, você põe também, dependendo da linguagem, você coloca essa informação para esse reconhecimento, dependendo do programa que vai utilizar. No caso do R, são essa sigla, NA. Vale a pena vocês darem uma olhada no capítulo 4, a diferença que nós fizemos sobre o NaN e o Na. Dá uma olhada lá para vocês verem como é bem interessante. Bem, e aqui nos escalares o que a gente pode fazer também são algumas operações que nós mostramos no caso, e aqui nós temos algumas diferenças do que aqui pode acontecer, em que momentos pode acontecer essas palavras aqui, esses valores especiais, né? Esses dois primeiros aqui, eles acontecem justamente quando a gente tem operadores booleanos, do qual a gente faz perguntas dicotômicas, no sentido verdadeiro ou falso, e aí ele me dá um resultado de um valor lógico nesse sentido. Esses outros aqui, esse inf, -inf, Na, geralmente ele vai ocorrer quando nós temos justamente operações em que ocorre a condição de indeterminação no processo, né? Aquelas operações matemáticas quando a gente divide, por exemplo, um número por zero. Então, nesse sentido, ocorre dessa forma, resultado sem número, que seria justamente o x menos x aqui nesse processo, uma vez que é inf, -inf não tem nada a ser declarado nesse sentido. E isso daqui é o resultado para dizer que não existe quando a gente está inserindo algo que não existe. Ao invés de ser o NaN, a gente insere o Na, que é o not available, nesse sentido, né? Mas merece dar uma estudada melhor lá no capítulo 4 para vocês verem um pouco mais de detalhes sobre isso. No caso dos vetores numéricos, o double pode ser representado por decimal, notação científica ou hexadecimal, nesse sentido. Geralmente a gente usa dessa forma, mas aparece muito resultados quando o número de casas decimais após a vírgula é muito maior. É muito comum acontecer isso em resultados. No caso dos inteiros, a gente o representa e define. Se você definir um nome associado com um valor e não acrescentar esse número à letrinha L, para que eu entenda como inteiro, ele vai ser armazenado como um objeto do tipo double, um vetor real. E aí, lembre-se que a alocação de memória vai ser um pouco maior nesse sentido. Os caracteres, que são representados pelas palavras, letras, números ou caracteres especiais, são identificados quando nós colocamos aspa entre esses valores. Todos eles são escalares, né? Eles vão ser entendidos como valores escalares, isto é, vetores de comprimento 1.